E no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos onde eu comento sobre alguns assuntos que marcaram a semana ou o dia que vocês provavelmente não viram e nem ouviram. O Tio Edson revelou que foi ele que fez com que o Rony B saísse da TRX. Então, o Tio Edson recentemente foi no podcast de Famous, o podcast da Sarah Cuca, e durante a conversa sobre o Rony B, ele revelou que foi ele que fez com que o Rony B saísse da TRX. Isso porque o Tio Edson não queria que o Rony B criasse uma label independente enquanto membro da TRX. Então ele meteu o Rony B contra a parede, lhe pedindo para escolher a TRX ou o projeto dele independente. O Rony, olha, digo aqui, eu é que fiz com que o Rony saísse do grupo. É a primeira vez que digo isso. Nós estávamos em fase de ascensão ainda. Começamos a ser contratados e a receber realmente dinheiro para cantar. E tipo, nós estávamos a receber em dólar na época. Hoje em dia já não nos pagam em dólar. Estava muito bom. E o Rony do nada diz, eu vou criar a minha label também. E a minha luta com ele foi, se nós decidimos que vamos ter algo de artistas novos, que na época era os Raptors. O Edgar Domingos, por acaso, antes de virar o Edgar Domingos, era membro dos Raptors. Os Raptors eram o grupo de artistas mais novos que a TRX queria impulsionar. E disse, se queres artistas novos, põe aí, pelo menos é algo nosso. Tu se criares a tua cena, bravo, tipo, querendo ou não, daqui a 1 ano, 2, tipo, tu estarás a competir com a TRX e tu vais escolher a tua cena. Tu és o nosso membro novo, tu tens que defender a bandeira connosco. Mas ele disse, não, eu aí vou conseguir fazer mais massa. Então eu disse, irmão, decide então. Ou aquilo ou isso. Ele escolheu dele que eu entendi. E também revelou que meses antes da morte do Rony B, eles planearam lançar projetos musicais. Então quer dizer que se o Rony B não perdesse a vida naquele dia, então nós teríamos muita música do Rony B com o Tio Edson e também provavelmente teríamos o Rony B na TRX Music. Então não só o Tio Edson, mas também como o Kelson, eles já revelaram que meses antes da morte do Rony B, eles estavam a tentar criar laços novamente. O Rony B estava a voltar novamente na TRX, estavam a voltar a conversar. Nós nos demos bem, mas algo que me dói no Rony é que nos últimos meses eu e ele tivemos a ideia, tipo, poças, mano, desde que saíste, deixamos de lançar muitas músicas juntos, vamos criar algo juntos. Nós queremos criar o nosso projeto, tipo, nós realmente estávamos a aproximar-nos mais. Ok. Tipo, nós tínhamos algo planeado para tirarmos umas 3 semanas juntos, fechados. Então, tipo, nós estávamos em uma fase boa que daria uma reconciliação muito boa, íamos lançar coisas, só que... E também revelou sobre as reais causas da morte do Rony B. Então, muito se especula sobre a morte do Rony B. Provavelmente alguns falam coisas muito ruins mesmo, mas nunca ninguém chegou na mídia para falar os reais motivos da morte do Rony B. Então o Tio Edson, que era muito próximo ao Rony B, dessa vez decidiu abrir o seu coração para falar sobre isso e para acabar de vez com os rumores em volta da morte do Rony B. Infelizmente aconteceu. Tocando no assunto do B, eu lembro, nós também não justificamos nem explicamos o que aconteceu, porque respeitamos que isso é o trabalho da família. Exatamente. Mas saiu muita notícia errada sobre o que causou realmente aquilo dele. O episódio que ele teve, ele já teve 3 vezes antes conosco em
atuações até. Travou, só que do último foi em casa e não deu para resolver. E a Cassie voltou a falar sobre os artistas que tiveram muito hype e infelizmente depois caíram. E nessa lista ela citou o Bill Johnny e o Trizzy Flacos. E os argumentos sobre os motivos da queda desses artistas são os mesmos dos artistas que ela citou anteriormente, Dinas Beat e o Rock Uno. Os motivos da queda foram o ego, a falta de consistência e que eles não souberam se reinventar. Bill John, o que é que faltou? Bill John tinha presença, entrega e um potencial absurdo, mas o mercado exige mais apenas do que talento bruto. Persistência, adaptação e estratégia são essenciais para manter um artista relevante. Ele fez barulho, chamou a atenção e depois o silêncio veio mais alto que as suas músicas. E o último, Trizzy Flaco, muito talento e pouco esforço. Trizzy Flaco podia estar na linha da frente do trap angolano, mas se limitou ao que já tinha conquistado. E o Extremo Signo falou sobre os ataques do 12 Furos contra o Monopólio. Então, em um corte de um podcast, corte esse postado pela página Rap Aqui Vive, o Extremo Signo fala sobre os ataques do 12 Furos contra o Monopólio. Então, é assim, podemos esperar duas coisas desse bife. Podemos esperar que não se responda, que fique por aí. Sim, morrer na praia. Exatamente, porque também tenho a certeza que as músicas que o 12 mandou não foram exatamente por uma questão, por um cunho de ódio, não teve Mesmo marketing para promover. Não, foi a expor o ponto de vista dele. Há uma coisa que nós temos que perceber, uma coisa é beef, outra coisa é real talk. Eu posso dizer o que penso sem pensar mal de ti, sem te querer mal, sem te odiar. Eu vou dar uma dica só. Eu já disse várias coisas, por exemplo, sobre o Nice Zulu. Na cara dele, o Nice Zulu é feio, é uma realidade. Não é bife, percebes? O gajo é conflituoso, não sei o quê, gosta de... É uma realidade, não é bife. O Extremo tem olhos grossos, gosta muito de mulher. Realidade, não é um bife, percebes? É por aí. Assim, eu não sei o contexto desse vídeo, eu fui atrás para tentar encontrar o contexto dessa conversa, não encontrei. Então, quem tiver o contexto, é só escrever aqui e eu prometo trazer um vídeo mais completo sobre as falas do Extremo Signo. E os Killa Rios anunciaram uma nova música com participação do 12 Furos. Então, onde os Killa Rios foram dar um toque no 12 Furos, é porque o 12 Furos está mesmo a dominar a cena. O 12 Furos está mesmo no auge dele. Assim, o 12 Furos tendo esse sucesso, isso também ajuda muito a mostrar de que tudo é possível, de que você não precisa cantar sobre Gucci, cantar sobre dinheiro que você não tem, ostentar coisas para você ter sucesso. É só você ser verdadeiro e o pessoal se identifica com a tua arte logo de primeira. E falando em 12 Furos, tá a rolar na net. O Kelson Most Wanted respondeu 12 Furos. Então, será mesmo que o Kelson Most Wanted respondeu 12 Furos? Então, tá rolando na net essas barras do Kelson. No poço, depois de uma galera me querem no poço. Ando com anjos, combato demônios. Esse feitiço aqui não atua. Vem lembrar esse week before. O vosso tempo deve ser bom aluno, porque meu mano aqui já passou. E muita gente considerou uma resposta para o 12 Furos e que na verdade não é uma resposta ao 12 Furos. Essas barras é do som Pisa, som esse do Diff, que tem o feat do Kelson e do Tio Edson. Esse som foi lançado no ano passado em novembro e esse mês lançaram o videoclipe animado. Então não é um ataque ao 12 Furos, por quê? Porque esse som foi lançado em novembro, enquanto que o primeiro ataque contra o Monopólio, que é o ataque dos Seket, na música Rap Produtivo, que foi lançado em dezembro. Então
há uma diferença. A música que tá rolar aí a dizerem que é um ataque ao 12 furos ou uma resposta foi lançado em novembro. E o ataque rap produtivo foi lançado em dezembro. E o Renas JK lançou o videoclipe da música Disposição e Atividade. O videoclipe é uma música tão top. Assim, eu já tinha ouvido a música Disposição e Atividade no SoundCloud e agora ver com o videoclipe fiquei mais interessado em ouvir a música e também tentar saber mais sobre o Renas JK. Se você também é alguém que quer saber sobre o Renas JK, que é um rapper em extensão, provavelmente vou colocar os links na descrição para você conhecer ele, porque assim, eu quero mesmo muito que vocês conheçam o Renas JK. Ele é mesmo muito bom, ele é um artista independente, tá tentando fazer a cena dele crescer e é isso, vamos apoiar artistas independentes. E se você também é um rapper, é o trapper que tá fazendo a tua cena, comenta aqui o link da tua cena, eu vou ouvir e também dá um props. Me reguila, nigga, já não oscila, já que não se afila, só me veste Adidas. Badalada de crack, tipo Robinho no ataque, eu curto boto de subasta, mas só como espero não sabe Mizaki, E o Gianni Stallone soltou duas prévias de versos que foram descartados do EP Fuck Trinity. Ser o motivo, xarope na Sprite, weed na blunt, afro no set, sente essa vibe, multiplicando com todos os manos, tamo no bando, todos de nós. Yeah, querem saber de mim. Yeah, chore só me chupa na cap, fica os crack connect, tu congelou fura. Go em festa, tudo um bimão, uma bicha tá pensando que ela é única. Minha face virou pública, nós strip girls tá pra... Sua vacina, posto, e ela viraliza. Essa rona minha, não procuro love na Lisa. Olha bem pra mim, take your time, analisa. Achas mesmo que eu ficaria contigo um dia? Nem sequer um dia, bitch, notas do meu lado fazem companhia. E o Lil Foxy tá de volta, anunciou um projeto com um tema diferente de antes. Ele não tá explícito se é uma música, se é um projeto, EP ou mixtape. Então só o tempo dirá. E o Kid MC revelou recentemente que houve uma fase da carreira dele em que foi boicotado. Certo. Sabes a razão dessas pedras que lançam para ti? Exato. Deus sabia que eu iria passar por esse deserto. Infelizmente, eu sofri das maiores injustiças que a sociedade angolana cometeu com um artista. Eu fui vítima dessa injustiça por conta de um boicote que foi um trabalho montado por um grupo de pessoas. Para você conseguir boicotar um artista a esse nível, é preciso haver um grupo de pessoas e um esquema organizado para que isso acontecesse. Nesse boicote estavam metidos rappers, organizadores de eventos, radialistas, jornalistas, bloggers, divulgadores, né, páginas, né, de rap, de hip hop, portais de hip hop. Isso era um grupo organizado. Porque por eu um dia ter contestado a situação em que o país se encontrava, as pessoas me politizaram. Está a ver? Me politizaram. Não. Esse. E o Aires está de volta. Depois de muitos anos parado, o Aires voltou e não voltou à toa. Ele voltou com uma prévia onde ele cita o Young K. Fala comigo na WhatsApp, só funciona já com cake. Não curto conversa chata, pergunta o M ou Yankee. Eu prometi comparações devido ao meu tempo ausente. Deixa os que são monos pensarem que afinal são quem. O Rock Uno voltou a deixar mensagem enigmática e nessa vez é no Story. Ele escreveu o seguinte: o fim de um ciclo não é uma perda, mas uma passagem, um ponto de viragem, onde o tempo nos ensina que tudo que começa de novo com outra forma, outro sentido, outra verdade. Então será que ele está falando sobre a saída dele da Trinity? Ninguém sabe, ninguém sabe. E muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o like no vídeo caso tenhas gostado. E se não gostaste, deixa o like na mesma. E não esqueça de ativar o sino de notificações
para o YouTube te notificar sempre que nesse canal tiver vídeo novo.